Bom dia a todos os presentes. Bom dia. A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos a este evento que pertence à Semana de Conscientização e Educação Financeira, instituída pela Resolução 775/2019, de autoria do vereador José Roberto Bernardo, Zé da Mix, organizada pela Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira, com o apoio da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, por meio do projeto Pé de Meia. Convidamos para suas considerações e abertura deste evento o presidente da Câmara, vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá. Bom dia a todos e a todas, aos jovens da nossa cidade, aos alunos do Perches, escola tão afamada, que teve como diretora a ex-vereadora Dona Minerva Santi. Vaguinho, estudou lá, Vaguinho? Não, estudou, mas é uma escola que uma escola de referência, a coordenadora Graziele, aos professores, aos alunos, que bom ter vocês aqui. Ao pessoal que vai fazer a palestra hoje, um assunto importante, uma resolução criada pelo vereador Zé da Mix, um assunto importante para todos os dias, que vocês com certeza levarão para as suas vidas. Lembrando que um dia nós também estivemos já sentados desse lado. E a vida passa, mas o aprendizado é a única coisa que nós levamos para sempre. Aproveitem, se aprofundem no que vocês estão aprendendo hoje, que com certeza um dia vocês precisarão do que estão aprendendo hoje. Parabéns a todos, parabéns à Escola Legislativa, cadê a Cris? Está lá. A Cris, a Bruna, pelo desprendimento de fazer tudo isso. Lembre-se, aqui é a casa do povo. Vocês podem vir aqui a hora que vocês quiserem. Participe das sessões, aprendam política, para que o amanhã vocês estejam aqui para ajudar a traçar os rumos da nossa cidade. Parabéns a todos e que Deus abençoe. Obrigado, presidente. Neste momento, viremos para suas considerações. O autor da resolução, José Roberto Bernardo, Zé da Mix. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Bom dia. Isso. Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a Graziele, que é a coordenadora, as professoras do Perches, e agradecer a vocês. Quando a gente fez essa resolução, e foi graças aos meus assessores, foi pensando em não condenar o que a gente gasta, mas é coordenar, planejar o que a gente gasta. Então o pessoal vem aqui do Pé de Meia, vem mostrar que a gente pode ganhar muito mais se a gente planejar. Não é pegar, nós não estamos condenando ninguém porque gasta muito, mas gastar com regras, que o seu gasto, você pode economizar muito e ganhar muito mais. Então, esse é o projeto, Educação Financeira, que hoje a gente, é um consumo, né? Tudo que a gente vê, está com dinheiro no bolso, a gente vê tudo a gente quer. Mas com cuidado, com planejamento, a gente pode fazer um investimento com o dinheiro que a gente tem. Então, foi o que a gente fez, esse projeto de resolução. Queria agradecer a Cris, da Escola Legislativa, que sempre, a Escola Legislativa, sempre ajudando aqui, aos funcionários da Câmara Municipal, ao presidente Lemão da Jeová Rafá, a presença do Cleiton Silva e do Vaguinho, do Santa Luzia, pessoal da Faculdade de Ribeirão Preto, muito obrigado. E que vocês tenham aqui na Câmara Municipal, que é a casa do povo, que vocês venham outras vezes, que não é sempre que a gente tem a felicidade de ver esse auditório cheio, e principalmente com jovens, que são o futuro. O jovem é o futuro do Brasil. Então, que vocês tenham um bom aprendizado e que usem o que vocês vão aprender nessa manhã aqui na Câmara Municipal de Limeira. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
Atenção, o projeto Pé de Meia é um projeto de extensão desenvolvido por estudantes da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. O objetivo do projeto é difundir conhecimentos sobre finanças pessoais para a população em geral, tendo em vista que este tema é de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. O projeto já atingiu mais de 6.500 pessoas em 22 cidades de 7 estados do Brasil. Convidamos para sua apresentação os palestrantes Vitor Sakai Nishiyama, André Augusto Buzini Júnior, Matheus Seiji Hanai. Sejam bem-vindos. Atenção, um minuto de atenção. Nós, devido ao número de pessoas aqui, vamos passar para vocês uma lista de presença. Vocês marcam enquanto está acontecendo a palestra, ok? Agora sim, pessoal, para vocês. Bom dia, galera. Meu nome é Matheus, eu não sou Priscila, eu não sou o Yudi. Eu vou começar apresentando aqui o nosso projeto. E eu queria apresentar meu amigo André e meu amigo Vitor. Bom, primeiro eu queria perguntar quem gosta de dinheiro aqui. Todo mundo gosta, mas a gente nem sempre tem, e quando tem a gente tem que aproveitar e gastar da maneira certa. Então, eu vou começar a explicar como que é o projeto, da onde que a gente veio e como que a gente veio parar aqui na Câmara de Limeira. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Câmara por ter convidado a gente para dar palestra aqui para vocês e agradecer a presença de todo mundo. Então, a gente é do Clube de Mercado Financeiro da USP, ali de Ribeirão, e o nosso projeto... Está com problema aqui. Aí deu certo. O nosso projeto chama Projeto Pé de Meia. Alguém tem alguma noção por que chama Projeto Pé de Meia? Ninguém? Bom, antigamente, as pessoas que moravam na área rural, não moravam na cidade, tinham receio de deixar o dinheiro no banco. Tinham receio de deixar o dinheiro com outras pessoas. Por isso, elas colocavam o dinheiro na meia, costuravam e colocavam na gaveta para guardar o dinheiro, para comprar casa, comprar carro e para viver bem, para realizar seus sonhos. E por isso chama Projeto Pé de Meia. O nosso projeto é uma parceria entre a USP e o Clube de Mercado Financeiro, que é a nossa entidade que a gente faz parte, e a nossa missão é enriquecer as pessoas no bolso e na mente. Queria perguntar outra coisa para vocês. Vocês sabiam que 81% dos brasileiros não sabem ou sabem pouco sobre dinheiro ou educação financeira? Pois é. Hoje eu vim aqui ajudar vocês a sair desse 81% e entrar nos 19%, assim como eu, há anos atrás, também não sabia ou sabia muito pouco. Bom, o nosso projeto, em 2015, ganhou como projeto de categoria Humanidades. E alguém sabe por que em 2016 a gente ganhou o prêmio Entidade Sustentável? Por que uma entidade que fala sobre dinheiro, sobre educação financeira, ganha um prêmio de entidade sustentável? Mais ou menos isso. A gente tem o nosso próprio caixa
a gente não depende de dinheiro de outras pessoas, de dinheiro privado, mas não é só isso. Por exemplo, quando você tem dinheiro, quando você sabe, você tem uma educação boa financeiramente, você aprende a gastar o seu dinheiro melhor, né? Você aprende a economizar nas coisas que são fúteis e começa a gastar dinheiro de forma adequada. Por isso você vai economizar papel, vai economizar plástico, vai uma série de coisas que você vai ter uma sustentabilidade melhor no mundo. Então, por isso que a gente ganhou o prêmio em 2016. Bom, ele falou que a gente alcançou 6.500 pessoas, mas esse número já está avançado, a gente está chegando à casa de 10 mil pessoas esse ano. A gente alcançou 8 estados e o Distrito Federal, 33 cidades, e aqui são algumas fotos nossas, dando palestra, o pé de meia, ganhando o prêmio. E agora o André vai começar falando sobre economia, que é a base da nossa palestra, e depois a gente vai prosseguir com a nossa aula aqui. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, gente, tudo bem? Quem aqui gosta de história? Tá. Olha, eu vou perguntar então, alguém que gosta de história, pode me responder. Onde as pessoas moravam durante a República Velha? Elas moravam na cidade ou moravam no campo? Quem acha que é no campo? Quem acha que é na cidade? Boa. Então, elas moravam no campo. E no campo, as pessoas têm espaço para plantar boa parte do que elas comem? Sim. Tem tanto comércio no campo quanto tem nas cidades? Não, né? E para você comprar coisas, o que a gente usa? Dinheiro. Então, se não tinha muito comércio lá no campo, não precisava tanto usar o dinheiro, certo? Então, nessa época, o dinheiro não era tão importante quanto ele é hoje. Mas, vocês sabem o que aconteceu na Era Vargas? As pessoas passaram a morar em outro lugar? Alguém quer chutar? As pessoas moravam no campo antes. Durante a Era Vargas vai ter a industrialização do país. As indústrias ficam no campo ou ficam nas cidades? Nas cidades. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a ir para a cidade. E é quando o dinheiro começa a ganhar mais importância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E eu quero que vocês respondam de maneira bem sincera. Se cada um de vocês aqui tivesse uma máquina de imprimir dinheiro, quem imprimiria dinheiro? Pode levantar a mão. Olha. Tá. Oh, você. Por que você imprimiria dinheiro? Quer responder? Ah, então tudo bem. Mas vocês viram que a maioria das pessoas ia imprimir dinheiro? Vocês acham que isso é algo bom para o país? Quem acha que é? Quem acha que não é? Alguém tem algum palpite do porquê não é bom imprimir dinheiro? Oi? Vai... Quem falou? Ah, pode falar. Isso. Vocês entenderam a lógica dele de como aumentar a quantidade de dinheiro na economia no curto prazo dificulta muito a relação entre as empresas e os consumidores? Esse é um ponto muito bom. Mas tem outro ponto que é bastante importante, que é inflação. Vocês já ouviram falar o termo inflação? Inflação é quando os preços aumentam. Então, pensa assim, vocês têm... eu tenho esse passador. Se todo mundo aqui tiver R$10 para gastar com passador, provavelmente o preço desse passador vai ser R$10. Mas pensa se todo mundo aqui tivesse R$1.000, você só pode gastar com esse passador. O preço dele ia aumentar muito, não ia? Então, quando você aumenta a quantidade de dinheiro na economia e você não aumenta o número de bens, você aumenta só a quantidade de dinheiro, que é o que acontecia nessa época, você causa uma inflação muito alta. Esse ponto aqui. Então, em 89... teve um mês em que a inflação era de 80%. O que isso quer dizer? Se tinha um produto que no começo do mês custava R$100, no caso não era o real na época, mas só usando de base,
Se ele custava R$100 no começo do mês, no final do mês ele ia custar R$180. Vocês acham que alguém ia poupar dinheiro nessa época? Valia a pena guardar dinheiro, porque se você não compra um produto hoje, no futuro ele vai estar muito mais caro. Nessa época, valia tanto a pena guardar dinheiro? As pessoas compravam muito na hora, então elas iam lá, recebiam os salários delas e iam até para o mercado. Vocês já ouviram falar do cargo de etiquetador? Sabe que as pessoas colocam etiqueta de preço? Nessa época, tem todos os... É que agora não é mais tão comum, mas antes cada embalagem de mercadoria vinha com um selinho de preço. Antes os preços aumentavam tão rápido que tinham muitas pessoas contratadas só para essa função. Porque elas iam lá, colocavam preço nas coisas, quando elas terminavam de colocar, elas tinham que voltar mudando o preço, porque já tinha aumentado no mesmo dia. Então, para vocês verem o quanto a inflação era alta nessa época. Vocês têm noção aqui, a partir de 94, principalmente, a inflação começa a cair muito por causa do Plano Real, que deu uma estabilização para os preços. Alguém chuta quanto está a inflação hoje, por ano? Uma porcentagem? Oi? É menos que isso ainda. Bem menos. Oi? Está em volta de 3 ou 4%. Então, vocês percebem o quanto... Gente, vocês percebem como vale muito mais a pena guardar dinheiro hoje do que valia naquela época? Porque a gente vai mostrar depois que tem investimentos que vão gerar muito mais do que 4% em um ano. Então, agora dá para você ganhar dinheiro mais do que você vai perder para a inflação. Ficou claro para todo mundo que é a inflação? E como ela afeta o poder de compra das pessoas? E eu queria que vocês falassem qual o padrão vocês veem nesse gráfico. Ele sempre cresce? Ele cresce e começa a cair. Cresce e depois de um tempo cai. Vocês sabem como chama esse período de queda? É um termo que a gente sempre ouve em jornal, ouve os pais falando. Alguém falou crise. Isso, exatamente, é uma crise. E na crise, as pessoas têm dinheiro? Então, elas têm que poupar durante a crise ou antes da crise? Antes da crise, porque vocês percebem que sempre tem uma crise. Algumas são mais fortes e algumas são mais fracas. Mas, mesmo assim, você sabe que vai ter uma crise em algum momento e você precisa se precaver dela, guardando dinheiro nos momentos bons. E outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Endividamento é algo ruim? Mas ele é sempre ruim? Se você, por exemplo, você se endivida porque você quer comprar uma casa, é ruim? 100% ruim? Não, é ruim se você não conseguir pagar, certo? Então, o que a gente quer mostrar com esse gráfico é, às vezes, o endividamento aumentar pode dizer que as instituições estão confiando mais nas pessoas daquela economia. Um banco vai dar empréstimo para alguém que ele acha que não vai pagar? Não. Então, se ele está dando mais empréstimos, um dos motivos pode ser o aumento da confiança nas pessoas. Então, por isso que a gente vê que o endividamento aumenta ao longo do tempo. Claro, tem que ver o quanto desse endividamento é realmente sadio. As pessoas estão conseguindo pagar essas dívidas. Mas, por exemplo, a gente compara aqui, essa diferença, aqui é o endividamento sem o crédito imobiliário e aqui já contando o crédito imobiliário. Vocês estão vendo que e a diferença entre os dois, então, é o quanto as pessoas estão tomando de dívida para comprar casa, basicamente. Vocês estão vendo que esse é um tipo de dívida relativamente boa? Porque você está investindo em algo duradouro para você? Só que a gente tem que se atentar ao quê? Se a gente consegue lidar com esse endividamento, se é um endividamento saudável. Então, o que eu queria passar aqui é que endividamento não é algo necessariamente ruim, mas você tem que se planejar muito bem para tomar dívidas como essas, principalmente de casa, que levam muito tempo para pagar. E agora eu vou começar falando sobre poupança, que é a aposentadoria, que é a previdência social. Vocês aprenderam isso já na escola de vocês? Como chama isso? Pirâmide etária, muito bem. E vocês sabiam que o Brasil sempre viveu no bônus demográfico. O que é bônus demográfico? Tem mais pessoas nascendo do que morrendo, né? Então, agora, o problema da Previdência Social, vocês estão ouvindo falar sobre a reforma da Previdência e tal, porque isso está se invertendo, a pirâmide está se invertendo.
Em 2060 vai ter mais idoso do que as pessoas que trabalham realmente na economia do Brasil, e isso afeta diretamente na economia. Então, o ciclo de vida é quando você você nasce, você só gasta dinheiro. Aqui você está gastando dinheiro. Aí você começa a trabalhar e começa a guardar dinheiro. É bom guardar dinheiro quando você está ganhando dinheiro ou quando você está perdendo dinheiro? Quando você está ganhando. Por isso que o padrão de vida é sempre o mesmo. Você vai viver a sua vida comendo, tendo lazer, passeando, e vai ser sempre o mesmo custo de vida. Só que você começa gastando, você não trabalha, seus pais pagam suas contas. Mas aí, quando você começa a trabalhar, você tem que começar a guardar dinheiro para quando você parar de trabalhar, você ter dinheiro para viver sua vida com o mesmo padrão. E agora eu vou falar sobre riscos, incertezas e imprevistos. Quando a gente fala de dinheiro, notoriamente, risco é um sinônimo quando você fala de investimento. E incerteza é a falta de certeza ou a dúvida de alguma coisa. Quem sabia que o Harry Potter foi recusado por 9 editoras antes de ser escrito? Pois é, 9 editoras recusaram Harry Potter para depois ele ser escrito. E alguém sabia que o Harry Potter é o segundo livro mais comprado no mundo agora? Só perde para a Bíblia. Pois é. Aí, o Star Wars foi recusado pela Universal e depois produzido pela Century Fox. Com orçamento de $200 mil e agora está rendendo mais que 500 milhões, já está passando disso já. Olha isso. E o pior, alguém imaginava que o Brasil ia perder da Alemanha de 7-1? Pois é. Mas agora, uma pergunta. Vocês preferem ganhar R$100 agora ou dou a certeza que eu vou te dar R$130 daqui 6 meses? R$100 agora? Por quê? Por que R$130 daqui 6 meses não? Pois é. Bom, a resposta é relativa. Nem sempre, nenhuma das duas está certa. Se eu te der R$100 agora e você usar para pagar uma conta que você precisa pagar, você está certo. Mas se você não tiver conta para pagar, daqui 6 meses você ganhar R$30, é um rendimento de 30% em 6 meses. É um rendimento que praticamente não existe no Brasil, sem ser em renda variável, mas é muito bom esse rendimento. A paciência é o nosso amigo quando se fala de dinheiro, quando se fala de investimento. O tempo é o nosso aliado. Então, não consumir hoje para consumir mais para frente de uma forma melhor. E agora o nosso amigo Vitor vai falar sobre sonhos. Bom dia, galera. Além da aposentadoria, além das incertezas, a gente tem que poupar para os nossos sonhos. Quem aqui tem sonhos? E sonhos. E vocês sabiam que a gente pode dividir nossos sonhos em sonhos de curto prazo, médio prazo e longo prazo? Curto prazo seriam sonhos que você quer realizar, tipo, daqui 1 ano. Médio prazo daqui 5 e longo prazo daqui a 10. Aí agora eu quero todo mundo pensando em um de cada. Aí só para mexer um pouco a cabeça de vocês. E aí, Matheus, qual que é o seu sonho? Bom, meu sonho de curto prazo é que o Palmeiras seja campeão da Libertadores. André, qual que é o seu sonho de médio prazo? Que o São Paulo ganhe qualquer título. E Vitor, seu sonho de longo prazo? Então, acho que meu sonho de longo prazo é construir uma família, uma casa. Alguém aqui quer falar um sonho? Que tem? Alguém? Pode passar. Então agora a gente vai falar um pouco de planejamento financeiro. Aqui foi uma vez que a gente foi para Recife, foi dar tipo uma palestra que nem essa, e aí a gente estava no hotel, a gente precisava chegar na prefeitura também. Só que a gente tinha o caminho por cima, que está em azul, que passava pelo meio da cidade, só que ele era mais rápido. E a gente tinha o caminho aqui por baixo, que passava pelas praias e passava por alguns pontos turísticos também. Quem aqui acha melhor pegar o caminho mais rápido? E quem aqui acha melhor o caminho
com pontos turísticos, praia, mas só que demorava mais. Então, a gente usa isso daqui para fazer uma analogia com o planejamento financeiro, porque não tem uma resposta certa. O importante é você saber seu objetivo e determinar quanto tempo você tem. Que nem, se a gente tivesse atrasado, a gente precisaria pegar o caminho mais rápido. Mas como a gente estava com tempo, a gente aproveitou e pegou o caminho pelas praias. E são alguns mitos da educação financeira. E pensar que planejamento financeiro é só para quem tem muito dinheiro. E não, é para todo mundo. Porque se você tem pouco, você tem que saber como gastar ele, né? Esperar momentos de crise para tomar uma iniciativa, fazer planejamento financeiro, que nem o André falou. Que a gente tem que sempre pegar os momentos de bonança, que a gente está ganhando dinheiro, para a gente se planejar e economizar. Pensar também que planejamento financeiro é somente para quando a gente ficar velho, que nem o Matheus falou, a gente tem que economizar desde agora para fazer nossa aposentadoria no futuro. Esperar retornos irreais para seus investimentos. Quem aqui lembra do caso da Betina? Se te prometerem 1% ao dia, não acredita. Não acredita porque não existe isso, de verdade. E também, um dos mitos é não saber quanto você recebe e quanto que você ganha. A gente gosta de comparar a educação financeira com a educação alimentar. Por quê? Quem tem aquela tia que começou uma dieta mirabolante? Dieta do limão, sei lá, dieta da água. Eu tenho uma tia que ela começou uma dieta e durou, acho que 2 semanas. Ou nem isso. Por isso que a gente fala que educação financeira é igual a educação alimentar. Porque você corta tudo, a dieta não dura. Você corta o doce e aí dá 2 semanas você já fica louco assim. E a educação financeira é a mesma coisa, a gente tem que ir cortando aos pouquinhos, que aí no final a gente acaba criando um hábito. O importante do planejamento financeiro é saber o que você quer e quanto vai custar. É a mesma coisa com os sonhos. E, teoricamente, o planejamento financeiro é o processo de administrar sua renda, investimentos e despesa, visando tornar realidade sonhos, desejos e objetivos. E como fazer isso? É buscar conhecimento. É que nem como vocês estão fazendo aqui. Estão assistindo a gente, ouvindo a gente. E sempre pegar um dia do mês para analisar seu orçamento e seu planejamento. Ver quanto você está gastando, ver quanto você está recebendo. Aqui é um exemplo de como fazer seu planejamento e seu orçamento. Listar tudo que você recebe, salário, 13º, retirada da poupança, e também anotar tudo que você gasta. E, é importante anotar mesmo. Você foi lá, comprou um salgado, anota. E é importante também a gente fazer a alocação dos recursos. A gente alocar em habitação, em alimentação, em transporte e em lazer. E assim a gente pode economizar para nossos sonhos. E agora eu vou perguntar para vocês, como que a gente pode economizar em casa? O que ele falou é muito importante. Aí entra mais na área da alimentação, que é sempre com uma lista certinho no mercado, para você saber o que você realmente precisa comprar. E também no mercado você pode economizar vendo preços, fazendo uma cotação. Que nem aqui, quem gosta de Nutella?
Vocês sabiam que Nutella é só a marca e chama creme de avelã? E sabia que existem outros cremes de avelãs que são tão bons e custam bem mais barato? E aí você pode fazer isso com a maioria dos produtos. Com transporte, a gente pode economizar usando transporte público, andando de bicicleta, se for perto, ou mesmo indo a pé. Na habitação, a gente pode economizar apagando a luz, desligando a televisão, fechando a torneira enquanto escova o dente. No lazer, assim, quem gosta de ir no cinema? Quando a gente vai no cinema, a gente gasta quanto, Matheus? Só a pipoca é mais caro que o ingresso. Não sei por que isso. A pipoca, o combo é R$20, R$25. Vocês já pararam para pensar que a gente pode juntar uma galera, ir lá em casa, liga o Netflix, faz uma pipoca, sai bem mais barato, não sai? Aqui, ó, é um exemplo também de planejamento que a gente pode fazer e separar 30% para os nossos investimentos, 30% para nossas despesas fixas. Despesas fixas são despesas que a gente sabe que a gente vai ter todo mês, como, por exemplo, financiamento da casa, o aluguel, algumas contas, despesas com o carro, despesas com saúde, com faxineira. E a gente também tem algumas despesas variáveis, que são despesas que a gente tem todo mês, só que elas podem vir a mais ou a menos, que nem supermercado, o carro pode dar algum problema, ter que arrumar, alimentação em casa, saúde também, a gente pode ficar doente, ninguém é de ferro, né? E também algumas despesas extras que a gente tem, como lazer ou algumas despesas pessoais. E aqui eu gostaria de falar que quando a gente está ruim das finanças, tudo isso daqui também acaba ficando ruim. Por quê? Quando a gente está com problema de dinheiro, a gente não consegue aprender direito, a gente às vezes começa a discutir com a família, a gente começa a ter problemas de saúde. E também, o nosso convívio social também não fica bom, tipo, saudável, quando a gente está passando por algum perrengue, né? Aí agora o André vai falar um pouco de financiamento para vocês. Gente, dessas duas imagens, de um carro e de uma casa, quais vocês acham que são investimentos? Quem acha que é a casa? Quem acha que é o carro? Alguém quer explicar por que acha que o carro é? Oi? Então, gente, olha, uma casa é um investimento porque você pode comprar a casa e alugar e receber uma renda por ter aquela casa e ela tende a se valorizar no longo prazo. Então você tende a ganhar dinheiro com ela num prazo mais longo. Um carro pode ser um investimento? Pode. Se você comprar o carro e, por exemplo, for táxi, Uber, e aí você vai estar usando esse carro para trabalhar. Aí, nesse caso, ele pode ser considerado um investimento. Mas, no geral, carro é mais um luxo. Porque vocês já pararam para pensar o quanto alguém gasta com um carro? É bastante coisa, né? A gente pegou essa estimativa na revista Exame e... Deixa eu vir para cá para ver melhor os números. Mas, por ano, o custo de ter um carro é de quase R$20 mil. É como se você quase comprasse um carro novo por ano, considerando financiamento, combustível, IPVA e algumas outras coisas. Então, vocês estão percebendo o quão caro é ter um carro? É errado ter um carro? Não. Só que a gente precisa ter noção de que se a gente está comprando um carro e está utilizando um carro, a gente tem que entender bem esses números, entender que a gente está gastando muito com um carro e que ele vai gerar muito custo ao longo do tempo. E falando de financiamento, a gente já falou que o ideal é a gente guardar dinheiro para lá na frente comprar as coisas, certo? Só que eu também falei que tem alguns casos que talvez seja necessário você ter alguma coisa no presente, como é o caso da casa.
Você não pode ficar sem uma casa, certo? Então, o que você pode fazer? Você pode pegar alguns tipos de empréstimos ou financiamento. Falando desses aqui, primeiramente, o crédito pessoal e o crédito consignado são maneiras de você conseguir o dinheiro sem explicar para o banco exatamente o que você vai fazer com aquele dinheiro. Você vai lá, pega o dinheiro emprestado com o banco, mas você não precisa explicar o que exatamente você vai fazer com ele. Você não precisa dar um direcionamento exato para o banco. E o crédito pessoal, você basicamente pega o dinheiro emprestado. A diferença para o consignado é que o consignado vai descontar direto na sua conta. Então, assim que o salário cai na sua conta, o dinheiro é descontado. Qual dos dois tem mais risco para o banco? O pessoal ou o consignado? O pessoal, porque o consignado ele vai conseguir ele mesmo descontar, certo? E uma coisa que eu queria que fosse bem claro, porque é algo que a gente vai falar daqui para frente bastante, é a relação entre juros e risco. Se você está tomando mais risco, você tem que receber mais juros por isso, certo? Se você vai emprestar para uma pessoa que você tem certeza que ela vai te pagar e outra que você acha que ela vai pagar, mas você não tem certeza, você vai cobrar um juros maior dessa segunda, certo? Porque você está tomando um risco maior e você vai querer mais dinheiro por tomar esse risco. Está claro isso para todo mundo? A mesma coisa vai ser para o banco. Então, ele vai cobrar mais de um crédito pessoal do que de um crédito consignado, porque ele vai ter uma certeza maior no consignado que ele vai receber o dinheiro de volta. O crédito imobiliário, o crédito para veículo, é basicamente a mesma lógica, só que esse dinheiro é direcionado. Para que vocês acham que vai o crédito imobiliário? Para casa. E o crédito de veículo? Para veículo. Então, pelo banco saber onde você vai utilizar esse dinheiro, as taxas são mais baixas também. Alguém já ouviu falar de consórcio? Como que ele funciona? Basicamente, vamos supor que eu, o Vitor e o Matheus queremos comprar uma moto. Só que nenhum dos três tem o dinheiro agora para comprar essa moto. E nenhum dos três precisa da moto para agora. O que a gente faz? A gente vai pagando parcelas, aí a gente junta o dinheiro para comprar essa moto. Aí essa moto é comprada, tem um sorteio e um dos três fica com essa primeira moto. Aí os três continuam pagando até chegar na segunda moto que vai ser sorteada e assim indo até todo mundo ter os bens. Então, depende muito da sorte. E o que vocês estão percebendo? Se eu precisasse dessa moto para hoje, o consórcio ia ser uma boa? Porque eu não ia saber quando eu ia ter a moto. Mas se eu não precisar da moto para hoje, talvez o consórcio seja melhor, porque as taxas deles são menores. Então, eu vou gastar menos dinheiro com isso. E agora eu vou falar um pouco sobre meios de pagamento. Alguém tem cartão de crédito aqui já? Quantos cartões de crédito você tem? Um só. É o certo, né? Mas muitos brasileiros não tem só um cartão de crédito, tem vários. E tem gente que usa o cartão de crédito para pagar a outra conta do outro cartão de crédito, e isso é um erro que o brasileiro ainda comete. Bom, quem acha que o dinheiro é a melhor forma de pagar as suas contas? Por quê? O dinheiro é a melhor forma de pagar as contas porque quando você tem uma nota de R$100, você vai no cinema, vai gastar R$40. Pipoca, Coca-Cola e o ingresso. Você vai gastar R$40, vai sobrar quanto? 60. Você vai ver a cédula de R$100 virando uma de 50 e uma de 10, não vai? Não vai dar uma dor no coração que você perdeu uma nota de 100? Bonitinha, azulzinha, nossa, perfeito. Mas aí você vai perder esse dinheiro. Agora, cartão de crédito. Como que você vai ver que você está perdendo dinheiro? Você passa o cartão lá, ele não vai dissolver, ele não vai ficar menor, né? Então, ele vai ficar do mesmo tamanho. Se você não prestar atenção nas suas contas, você vai no final do mês ter uma surpresa que você não vai gostar, né? Pois é. E aqui tem um gráfico do endividamento das famílias brasileiras. 61% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas como o André disse, nem sempre endividamento é uma coisa ruim. Aqui a gente pode ver que 19% apenas estão em dívidas em atraso. Então quer dizer que 40% está conseguindo pagar suas dívidas mensalmente. E 7% não poderão pagar as dívidas. Esse é o problema do Brasil. Se 7% não pode pagar as dívidas, como que vai ficar o crédito brasileiro? Então, o cartão de crédito foi indicado por 75% das famílias endividadas como uma das principais formas de se endividar. Em seguida vem o carnê, com 17%, e financiamento de carro, com 14%. A fonte é do G1. Aqui, o cartão de crédito. A gente tem algumas dicas para a gente, quando a gente não consegue pagar o cartão,
a gente usa essas dicas. Não caia na armadilha do cartão de crédito, que é de pagar o mínimo da conta. Nunca pague o mínimo. Se você tem R$1.000 para pagar na conta, tenta pagar essa conta com R$1.000. Se você não consegue, pede um empréstimo de consignado, dá um jeito de você, crédito pessoal, para você pagar essa dívida, porque senão vai ficar com mais juros do que o próprio financiamento, porque vai entrar no crédito rotativo. Concentre suas compras num único cartão de crédito, que é mais fácil você visualizar o que você está gastando, mais fácil você saber como está saindo o seu dinheiro. E escolha uma data de vencimento conveniente, sempre. Se você recebe o salário dia 10, tenta pagar no dia 11, no dia 10, que seja. Porque você vai ter o dinheiro para pagar e não vai deixar para o final. Porque, por exemplo, você recebe no dia 10 o salário de R$2.000. Você tem um vencimento de R$1.000. Você vai deixar para o final do mês, vai comprar suas coisas e tal, comer e viajar. Aí chega no final do mês, você tem que pagar mais de R$2.000. Como que faz? Você não tem esse dinheiro. Aí você vai ficar com dívida. Mais algumas dicas. Na falta de dinheiro para pagar, faça um empréstimo consignado ou um pessoal, como eu disse. Consulte o saldo do seu cartão de 7 em 7 dias. Se você puder consultar antes, consulte. Agora tem aplicativo no celular, muito mais fácil você ver na internet, que você vê o que você está gastando, o que você pode dividir em alimentação, transporte, saúde. Você vê tudo que você está gastando muito mais fácil e mais rápido. E jamais use o cartão de crédito para efetuar saques em dinheiro. Eu estou rindo de nervoso, porque uma vez eu fiz essa caca aí. Eu estava precisando de dinheiro para almoçar, para comer em casa. Eu moro sozinho aqui em Ribeirão. Minha família é de Votuporanga. Aí eu falei, pai, eu preciso de dinheiro para comer, senão eu vou morrer, né? Aí ele falou, tá bom, filho, tá bom. Aí ele mandou R$100 na minha conta para passar a semana, passar 2 dias, 3 dias. E aí eu tenho o cartão de crédito e de débito. E ele mandou no de débito, que é o certo. Aí eu fui lá, na pressa de ir no shopping para sacar o dinheiro, peguei o cartão errado, coloquei lá no caixa eletrônico e saquei no cartão de crédito. Saquei R$100. Só que eu nem reparei e tal, passou um mês, meu pai me ligou. O que você fez? R$130 para pagar, 30% de juros em um mês. Então, eu perdi R$30 por uma besteira que eu fiz e que não precisava ter feito. Endividei. E agora? Como que a gente começa? Primeiro, aceite que você está endividado. O nosso projeto tem 3 vertentes. O Pé de Meia Júnior, que é esse que a gente está dando hoje. O Pé de Meia Executivo, que é para as pessoas de empresas, para escolas, para professores, para público adulto. E o Pé de Meia Consulta, que é um atendimento particular, personalizado para cada pessoa, que a gente ensina as pessoas como investir, como gastar o dinheiro, como economizar. E a gente tem um caso lá no Consulta que uma mulher, ela não sabia como que ela gastava dinheiro, não sabia de onde que estava vindo as dívidas dela. A gente perguntou, quando chega a conta para você, o que você faz com ela? Você paga, você deixa no crédito rotativo? Falou, eu jogo na gaveta, não quero ver que eu estou endividada. Jogar a conta na gaveta vai apagar a dívida da sua vida? Não vai. Só vai piorar, porque vai ficar lá na gaveta cada vez mais, ficando cada vez maior a dívida. Então, primeiro, você tem que aceitar que está endividado. Segundo, mantenha a felicidade. É meio estranho falar mantenha a felicidade quando você é endividado. Mas não manter a felicidade, manter a resiliência de que você vai conseguir pagar. Então, você tem que focar no seu objetivo e sim, falar, não, eu vou conseguir pagar. E mude seu estilo de vida. Como eu disse, tem gente que ganha R$2.000 por mês, mas quer viver como uma pessoa que ganha R$5.000 por mês. Não é assim. A gente tem que viver conforme o nosso salário, conforme os nossos gastos e tentar economizar na alimentação, no transporte, no lazer, para viver bem, mas viver de um jeito que a gente consegue pagar nossas dívidas. Priorizar os bens necessários. O que é bens necessários? Alguém tem alguma ideia? Isso aí. Vamos começar pelo básico. Um bem necessário. Roupa é bem necessário, não é? Então, eu precisava ir numa festa, no aniversário, um mês atrás. Eu falei, Vitor, André, vamos lá no shopping comigo comprar uma camiseta. Preciso comprar uma camiseta preta.
Aí eu falei assim, fui lá no shopping comprar uma camiseta preta, só que não tinha preta lisa, sem marca. Tinha uma camiseta da Calvin Klein por R$ 200. Eu falei, nossa, R$ 200 para uma camiseta preta, que não, só tem uma marca escrita. Aí eu falei, não vou pagar R$ 200 uma camiseta. Entrei na internet, achei uma camiseta preta por R$ 40. A mesma camiseta, só que não tinha marca. O que é bem necessário e bem desnecessário? Eu vou ter a mesma camiseta, só que é mais barata e é a mesma coisa, só que vai ser mais necessário, só que mais barato. Outra coisa, divida em pequenas porções. Se você não consegue pagar sua conta a sua dívida de uma vez só, renegocie a dívida e divida em pequenas porções, porque o banco prefere que você pague sua dívida em pequenas porções, mas pague, do que não pagar e deixar a sua dívida em aberto. Aqui a gente fala sobre algumas planilhas para a gente controlar nossas finanças. A planilha do Ibovespa, a planilha do IDEC e algumas outras e alguns aplicativos. Eu uso um aplicativo que chama Cooperforte, que ele separa tudo que eu gasto, tudo que eu ganho, com alimentação, transporte, e ele dá avisos, tipo, você está gastando muito com comida, você está gastando muito com transporte, você está gastando muito com lazer, e ele dá esse aviso, então eu sei quando que eu estou gastando muito e dou uma maneirada. Então isso ajuda muito no dia a dia. E agora o André vai falar um pouco sobre investimento para vocês. Obrigado. Gente, vocês acham que é possível ganhar dinheiro quando você está assim? Na praia, sem fazer nada, assim, deitado? Vitor, você acha que é possível? Ah, talvez. Você pode explicar pra gente como? Vou falar um pouquinho. Como a gente falou, a gente tem que guardar dinheiro para os imprevistos, sonhos e aposentadoria. E aqui a gente tem a história dos 3 porquinhos. Primeiramente, a gente tem que economizar um dinheiro para imprevistos, incertezas. A gente vai lá, bate o carro, tem que consertar. Da onde que a gente tira? Do porquinho dos imprevistos. Aí a gente também tem que economizar para os sonhos, para aquilo que a gente quer realizar durante a vida, para as coisas que a gente quer fazer. Então, por isso que ele é um pouquinho maior, né? E aí também a gente tem que reservar um pouco para a aposentadoria. Mas vocês lembram que o André falou que a gente tem a inflação? Então, se a gente deixar nosso dinheiro parado lá, as coisas vão subindo de preço e nosso dinheiro meio que vai perdendo valor. Então, por exemplo, se eu posso comprar essa garrafinha por R$ 5 hoje, e aí eu deixo meu dinheiro parado, eu não escolho não comprar. Ano que vem ela pode estar 6. E aí eu não consigo mais comprar garrafinha. Então, a gente precisa de um meio de a gente ter dinheiro na aposentadoria e esse dinheiro renda. E a gente tem alguns tipos de investimentos. O primeiro dele é a poupança. É o investimento mais comum no Brasil. Quem aqui já ouviu falar ou tem poupança? Uma pessoalzinha já. Ela tem alta liquidez. O que isso quer dizer? É a facilidade que eu tenho de transformar algo em dinheiro. Por exemplo, eu tenho esse microfone e quero vender para alguém. Alguém compraria ele? Agora? Algumas pessoas comprariam. Aí imagina, tá todo mundo aqui no deserto e eu tenho essa garrafinha de água. Quem compraria? Mais gente. Então a garrafa, ela é mais líquida. É mais fácil de eu transformá-la em dinheiro. E também, a poupança ela só rende depois de 30 dias aplicados. Então se eu colocar o dinheiro hoje na poupança, só daqui 30 dias meio que ela vai aumentar. Outro tipo de investimento é o certificado de depósito bancário, o CDB. Imagina vocês poderem emprestar dinheiro para o banco. É isso que o CDB te permite. Ele paga uma taxa de juros que pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada é quando você chega no banco e fala assim, banco, vou te emprestar dinheiro, só que daqui um tempo eu quero 10% a mais.
É isso. Ou pode também ser pós-fixada, que ela pode ser atrelada a alguma taxa, por exemplo, a inflação ou o CDI, que é uma taxa parecida com a Selic, que é a taxa base do nosso país. Mas aí você fala assim, por que eu vou emprestar para o banco e se o banco quebrar? Eu vou ter alguma proteção, alguma coisa? Sim, você vai ter o Fundo Garantidor de Crédito. É um consenso entre os bancos e eles têm esse fundo que a cada 250 mil você tem esse seguro. Então, se você for lá e colocar 200 mil e render 200, ir para 210, render 10 mil, o banco vai te pagar isso se ele quebrar. Outra dica também é que bancos menores oferecem taxas mais atraentes. Foi que nem o André falou, a relação risco e juros. Porque quanto menor o banco, mais chance dele quebrar. Então, maior o risco. Então, eles pagam um pouco mais. E o CDB, você tem que pagar imposto de renda sobre ele. E ele é regressivo dependendo do prazo. Então, quanto mais tempo você deixa, menos imposto você paga. Gente, quem aqui emprestaria dinheiro para o governo? Por que vocês acham que não? Gente, e se eu falar para vocês que o governo é o agente de maior confiança da economia? Pensa assim, primeiro, como que o governo consegue dinheiro? Ele pode cobrar imposto, ele pode pegar emprestado, que é o caso que a gente citou aqui, e em último caso ele pode imprimir dinheiro ainda, certo? Porque só ele tem impressora de dinheiro. Vocês estão percebendo que é muito difícil que o governo chegue ao ponto de não pagar suas dívidas? Porque ele tem todas essas maneiras de conseguir dinheiro. Se ele ficar muito endividado, ele pode começar a cobrar mais impostos e pagar suas dívidas com esses impostos. Ou imprimir mais dinheiro, que a gente já viu que não é o ideal, mas ele pode fazer em um caso um pouco mais uma tragédia, vamos dizer assim. Então, o governo é o principal agente de confiança da economia, então é muito seguro você emprestar para ele. Então, esse é um dos primeiros pontos positivos do Tesouro Direto, que é a plataforma pela qual você vai lá e empresta dinheiro para o governo. E outra coisa boa do Tesouro Direto é que você precisa de muito pouco dinheiro para começar a investir. Com 30 ou 40 reais, você já consegue começar a emprestar para o governo, já consegue investir pelo Tesouro Direto. Então, você consegue, com pouco dinheiro, investir em algo que é bastante seguro. Ficou claro para todo mundo? Essa aqui é a plataforma do Tesouro Direto, onde você faz esse empréstimo para o governo. Só que, como o Vitor falou no CDB, no Tesouro Direto também tem muitos tipos de título, tem muitas maneiras de você emprestar para o governo. Vocês já ouviram falar do IPCA? Basicamente, o que importa é que ele é um índice de inflação. Então, quanto maior a inflação, maior o IPCA. Esses primeiros títulos aqui, eles vão pagar a inflação mais um tanto. Esse primeiro, por exemplo, de 4,62. Se a inflação fosse zero, ele ia te pagar só 4,62. Se a inflação fosse 10%, ele vai te pagar 14,62. Por que esse tipo de título é legal? Por que esse tipo de empréstimo para o governo é legal? Se a inflação aumentar, você perde dinheiro com esses títulos? Não, porque se a inflação aumentou, o quanto você ganha com o título também aumenta. Então, esses títulos que a gente fala que são indexados ao IPCA, que são títulos que acompanham a inflação, você não vai perder dinheiro com eles se a inflação aumentar. Diferente dos títulos pré-fixados. Como o Vitor explicou, quando você compra um pré-fixado, você sabe o quanto você vai receber lá na frente. Então, independente de quanto for a inflação, esse título vai te pagar 8%. Se a inflação for muito baixa, é bom para você, porque aquele título, se a inflação fosse de zero, por exemplo, você ia receber 4,62 nesse título e 8,21 nesse outro título. Mas se a inflação fosse de 10, isso daqui não ia mudar, isso daqui ia para 14 e pouco. Vocês perceberam que esse título de baixo é mais arriscado? Porque você precisa saber mais ou menos o que vai acontecer com a inflação e ele é mais complexo por isso, enquanto esse título aqui. Se a inflação aumentar, não vai ter problema para você, nesse outro título vai ter.
Só que outro problema desses outros títulos é que você pode perder dinheiro se você tirar antes desse prazo que está aqui, olha. Estão vendo que alguns prazos são relativamente distantes? Tem título de 2045, por exemplo, que é algo que não acontece com esse último. Então, se você compra esse título, que a gente chama de Tesouro Selic, você pode colocar seu dinheiro lá, tirar daqui 2 semanas, se você precisar, e você não vai perder dinheiro. Então, essa é a diferença desses títulos, desse último título para os outros. Vocês perceberam que esse título parece com um investimento que a gente falou? Qual é o investimento que a gente falou lá no começo que parece que tem uma liquidez muito grande, que você consegue tirar quando você quiser? Que ele é bem comum entre os brasileiros. A poupança. Então, ele é muito parecido com a poupança, mas ele paga mais que a poupança em qualquer cenário. Então, por isso que a gente indica mais o Tesouro Selic para reservas de emergência do que a poupança. E, como vocês viram, tem tipo um monte de título. E, às vezes, você pode ficar confuso de qual título é indicado para o seu perfil. Então, no site lá do Tesouro Direto, tem o orientador financeiro, que você responde essas perguntas. Você responde essas perguntas e ele vai mostrar qual título é mais indicado para você. E, por fim, a gente tem também a previdência privada. Lembra que a gente já falou dos problemas da previdência atual e o quão bom é a gente já pensar lá na frente, pensar na nossa aposentadoria? A previdência privada é muito boa porque você pode escolher o valor que você vai colocar por mês. Se você vai colocar por mês, por bimestre, por ano, você escolhe a cada período que você vai colocar e quando você vai resgatar. Vocês estão vendo que tem uma flexibilidade muito grande nesse tipo de investimento? E é um investimento de longo prazo. Então, se alguma coisa acontecer com a previdência pública, como a gente já falou lá no começo, você tem a previdência privada para cobrir seus gastos na aposentadoria. E todos os investimentos que a gente falou, menos a poupança, vai ter que pagar o imposto de renda sobre o que você ganhou. Então, por exemplo, se você colocou R$1.000, depois de um tempo você tem 1.100, você ganhou 100, certo? Sobre esses 100, você vai pagar um imposto de renda que vai diminuindo ao longo do tempo. Quanto mais tempo você deixa seu investimento lá, menos você paga de imposto de renda. Você quer fazer uma pergunta? Você compra, a gente fala que você compra um título, que é você tipo, emprestar para o governo quando você quiser. Então, você chega lá hoje e fala, vou colocar tanto dinheiro, tudo bem. Se você quiser ir daqui 2 dias comprar outro título, você pode também. Ele não vai automaticamente igual na previdência privada. Isso, ele vai tipo, ia ser 4% em cima daqueles 30 e depois 4% em cima daqueles outros 30. Então, é como se fosse, tipo, se você tivesse colocado 60 e fosse render 4% nisso. Entendeu? Só que essas taxas vão variando ao longo do tempo. Então, pode ser que hoje esteja 4,6 e amanhã esteja maior ou menor. Isso, exatamente. Opa. Bom, galera, para finalizar a nossa apresentação, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Ninguém? Bom, se vocês não estão com alguma dúvida, eu queria agradecer primeiro a presença de cada um de vocês aqui. É muito importante ver que os jovens de hoje em dia estão se importando com a educação financeira, se importando com o planejamento financeiro. Igual, na minha época, eu não tive essa oportunidade de ter uma palestra de alguém, do pessoal da USP ou de qualquer outra faculdade. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado, aprendido alguma coisa com a gente. E eu só queria finalizar ressaltando a importância dos professores na nossa vida. Eu sei que esse papo é furado já, muita gente fala disso, mas realmente é muito importante. Eu só vejo agora o quanto os professores foram importantes na minha vida. Se não fossem os professores hoje no Brasil, mesmo nessa crise, nessa dificuldade que a gente está passando, eles são as únicas pessoas que querem ensinar a gente, as únicas pessoas que, sem ser pai e mãe, ensinam boa conduta, bons modos e ajudam a gente a ser pessoas melhores a cada dia. Então, eu queria parabenizar os professores também que estão ali no fundo, agradecer, porque é muito importante ter vocês também aqui. Bom, galera, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado. E mais uma coisa, para finalizar.
Sigam a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é smf.usp. No Facebook é Clube de Mercado Financeiro. A gente tem o canal no YouTube também. E o nosso perfil pessoal também, que o meu é Matheus Hanai, Vitor Sakai e André Augusto. Então sigam a gente também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, galera.